Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Diz o Talmud: criei o mundo somente para os completamente justos e para os completamente pecadores. É compreensível que o mundo tenha sido criado para os absolutamente justos, mas por que o mundo não foi criado também para aqueles que não são nem absolutamente justos, nem pecadores absolutos? Inadvertidamente, percebemos a providência de acordo com o modo como nos afeta. É boa e gentil se nos agrada, e é dura se nos causa sofrimento. Isto é, consideramos o Criador bom ou mau, dependendo de como percebemos nosso mundo. Por conseguinte, nós, os seres humanos, percebemos a providência do Criador sobre o mundo somente de duas maneiras. Ou a percebemos e vemos a vida como algo maravilhoso, ou negamos a providência do Criador sobre o mundo e assumimos que este é governado por forças da natureza. Apesar de possivelmente percebermos que o último cenário é improvável, nossas emoções, em vez de nossa razão, determinarão nossa atitude para com o mundo. Portanto, quando observamos a disparidade entre nossas emoções e nossa razão, começamos a nos considerar pecadores. Quando compreendermos que o Criador deseja nos conferir somente benefícios e o bem, perceberemos que isso só será possível se nos aproximarmos dele. E assim, quando nos sentirmos distanciados do Criador, perceberemos isso como mal, e então nos consideraremos pecadores. Mas, se sentirmos que somos tão malvados a ponto de implorarmos ao Criador que nos salve, pedindo-lhe que se revele para nos dar o poder de fugir da prisão de nosso egoísmo para o mundo espiritual, então ele nos ajudará imediatamente. É por essa forma de condição humana que este mundo e os mundos superiores foram criados. Quando atingirmos o nível de pecadores absolutos, poderemos rogar ao Criador e, eventualmente, subir ao nível dos absolutamente justos. Assim, só poderemos ser dignos de perceber a grandeza do Criador depois de nos termos libertado de toda a presunção e de termos reconhecido a impotência e a baixeza de nossos desejos pessoais. Quanto mais importância atribuirmos à proximidade com o Criador, mais o perceberemos e melhor poderemos discernir seus diversos matizes e manifestações em nossa vida diária. Essa profunda e comovente veneração por ele gerará sentimentos em nossos corações e, como resultado, a alegria fluirá internamente. Podemos ver que não somos melhores que os que nos cercam e, porém, também podemos ver que, diferente de nós, outros não ganharam a atenção especial do Criador. Mais ainda, outros nem sequer têm consciência de que existe a possibilidade de se comunicar com o Criador. Também não lhes interessa percebê-lo e entender o significado da vida e do progresso espiritual. Por outro lado, não fica claro para nós como é que somos merecedores de uma relação tão especial com o Criador que nos oferece, embora apenas ocasionalmente, a oportunidade de nos preocuparmos com o propósito da vida e de nosso vínculo com Ele. Se nesse ponto pudermos apreciar a atitude especial do Criador para conosco, então poderemos experimentar gratidão e alegria ilimitadas.
Quanto mais pudermos apreciar o sucesso individual, mais profundamente agradeceremos ao Criador. Quanto mais matizes de sentimentos experimentarmos em cada ponto e instante particular de contato com o Criador, melhor apreciaremos a grandeza do mundo espiritual que nos for revelada, assim como a grandeza e o poder do Criador onipotente. Isso traz como resultado o fortalecimento da confiança com a qual podemos antecipar nossa futura unificação com Ele. Ao contemplar a vasta diferença entre as características do Criador e a de seus seres criados, é fácil chegar à conclusão de que ambos podem vir a ser compatíveis somente se os seres criados alterarem sua natureza absolutamente egoísta. Isso é possível apenas se as pessoas se anularem como se não existissem. Portanto, não há nada que as separe do Criador. Somente se sentirmos que, sem termos uma vida espiritual, estamos mortos, como quando a vida deixa o corpo, e somente se sentirmos um ardente desejo de uma vida espiritual, poderemos perceber a possibilidade de entrar nessa vida espiritual e respirar o ar espiritual. Tomar consciência do domínio do Criador. Como podemos nos elevar a um nível espiritual no qual tenhamos erradicado por completo o interesse próprio e a preocupação por nós mesmos? Como nosso desejo de nos dedicarmos com devoção ao Criador pode se tornar nossa única meta na vida, tanto que sem alcançá-la, sintamos como se estivéssemos mortos? A elevação a esse nível ocorre gradualmente e se processa na forma de retroalimentação. Quanto mais esforço fizermos em nossa busca de um caminho espiritual, tanto para estudar quanto para emular os objetos espirituais, mais convencidos estaremos de nossa absoluta inépcia para atingir essa meta por nós mesmos. Quanto mais estudarmos os textos importantes para nosso desenvolvimento espiritual, mais confuso e desorganizado nos parecerá o material. Quanto mais nos esforçarmos em melhor tratar nossos instrutores e semelhantes, se estivermos realmente avançando espiritualmente, mais claro se tornará que todas as nossas ações são ditadas pelo egoísmo. Poderemos nos livrar do egoísmo apenas se captarmos que ele causa a morte, ao impedir que percebamos a verdadeira vida eterna, plena de deleite. Desenvolver o ódio pelo egoísmo eventualmente nos conduzirá à nossa libertação dele. O mais importante é nosso desejo de nos entregarmos por completo ao Criador, tomarmos consciência de sua grandeza. A essa altura, devemos decidir qual é a meta que mais vale a pena atingir: a conquista dos valores transitórios ou dos eternos. Nada do que criamos permanece para sempre, tudo é transitório. Somente as estruturas espirituais, tais como os pensamentos, os atos e os sentimentos altruístas, são eternos. Portanto, ao nos esforçarmos em imitar o Criador em seus pensamentos, desejos e esforços, de fato, estamos edificando a estrutura de nossa própria eternidade. Porém, dedicarmos-nos ao Criador somente é possível quando tomamos consciência da sua grandeza. Em nosso mundo é a mesma coisa. Se consideramos que alguém é grandioso, sentimos-nos felizes por estar a serviço de tal pessoa. Podemos também sentir que quem recebe um presente nosso nos fez um favor ao aceitá-lo, e não o contrário. Estes exemplos demonstram que a intenção de uma ação pode mudar a forma externa de um ato mecânico de dar ou receber para o seu contrário. Portanto, quanto mais digno de enaltecimento
considerarmos o Criador, com maior disposição entregaremos a Ele todos os nossos pensamentos, desejos e esforços. Mas, ao fazê-lo, na realidade sentiremos que estamos recebendo dele em vez de dar. Sentiremos que recebemos uma oportunidade para oferecer um serviço, uma oportunidade que é conferida apenas a poucos merecedores em cada geração. Isso pode ficar mais claro com o exemplo oferecido a seguir. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.